Você vai ouvir agora uma mensagem de graça, paz e vida. Pastor Joaquim Ribeiro, com uma palavra de vida. Eu cumprimento-os com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo e minha oração é que o Espírito de Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Certa feita, um pregador ele foi interpelado por um jovem com o seguinte questionamento. E ele disse: pastor, por que tudo de Jesus era emprestado? Até o cenáculo para a ceia não era dele, o jumentinho também não era dele, até o túmulo de Jesus, pastor, era emprestado, não era dele. E o pastor ali, por direção de Deus, naquele momento, ele disse: meu jovem, por que Jesus se ocuparia de comprar um túmulo, se ele iria passar ali apenas um fim de semana? E é aí que eu quero te falar. O túmulo ficou vazio. A cruz de Cristo também ficou vazia, porque Ele ressuscitou, aleluia, e vive para todo sempre. A mensagem da cruz, qual a sua mensagem e qual o seu impacto em nossas vidas? Vamos ver aqui o texto de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, em que nos diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder de Deus, palavra de Deus, palavra e poder. A palavra da cruz é o poder de Deus. É importante, queridos, nós pensarmos sobre o contexto histórico e cultural da época em que Jesus veio a este mundo, esteve aqui entre nós, pregou o evangelho, curou enfermos, ressuscitou mortos, né, e operou na manifestação do Espírito Santo de Deus. Naquela época havia 3 grandes potências: os gregos, romanos e os judeus, e cada um buscava dominar através da sua forma, do seu estilo, do seu jeito, e os gregos dominavam através da sabedoria. Tanto é que há aquele provérbio de Sócrates que diz: conhece-te a ti mesmo. Então os gregos ali se impondo pelo saber, os romanos, por sua vez, se colocando ali pela guerra, pela força, pelo material bélico. Então dominavam pela dor, pela subserviência, dominavam ali, de fato, escravizando mesmo todo mundo, tudo à sua volta e destruindo tudo como um furacão à sua volta. Então o que Roma queria, os romanos queriam, era dominar, não importa de que jeito. Já em contrapartida, os judeus também não ficavam para trás e dominavam através da religião. Ali havia aqueles grupos, dentre eles saduceus, os fariseus, e cada um buscava a sua parte, cada um buscava a sua fatia, defendendo o seu lado. Tanto é que algumas vezes eles se uniram até para ir contra Jesus, e ali cada um buscava a sua forma de impor, a sua forma de dominar, de governar, e assim criar, o seu espaço ali. O Império Romano tudo dominava, e os judeus o que faziam? Esperavam no Messias um libertador sociopolítico, que destruísse o poder de Roma, que fosse ali até Herodes e destruísse o poder de Herodes, um libertador, um rei que assentasse no trono, e libertasse Israel ali do poder de Roma, Então a nação de Israel esperavam isso do Messias. No entanto, Jesus disse: meu reino não é deste mundo, meu reino é eterno. E ali os gregos que buscavam sabedoria, os judeus pediam um sinal, e nisso aí havia um vácuo, um vazio espiritual. E é aí que entra Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Escândalo para os que perdem, loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é sabedoria de Deus e poder de Deus sobre as nossas vidas. Há algo muito triste e lamentável na história de Israel. É que quando ali, falando sobre Jesus, Pilatos havia lavado as suas mãos, e ali aquele povo gritava e dizia que o seu sangue, o sangue de Jesus, caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Ah, meu querido, lamentavelmente, no ano 70 ali, o general Tito, Roma invade Jerusalém e destrói o templo. E há um grande banho de sangue ali,
por causa daquela rejeição. Israel não entendeu o tempo de Deus, não entendeu o tempo da visitação, o momento do Senhor que Deus estava visitando, trazendo salvação. A nação de Israel, como nação, como povo, rejeitou a sua única salvação, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, santo, perfeito, imaculado. E aqui, meus amados, a cruz de Jesus, ela tem um significado todo especial, ela tem um significado todo importante. E ali, para os romanos, morrer naquela cruz era considerado o pior criminoso, o pior dos homens na face da terra. Era considerado como se fosse não merecedor da sua própria vida, era indigno de existir. Portanto, morrer na cruz para os romanos era isso, era uma pessoa indesejável e, portanto, tinha que ser exterminado da face da terra. Já para os judeus, morrer sobre aquela cruz era como maldição, era ser amaldiçoado, considerado maldito, era como uma praga que tinha que ser arrancada de toda forma. Mas já para os cristãos, para aqueles que são salvos, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Significa salvação, cura, significa libertação, significa perdão, significa o tempo da visitação de Deus, significa Deus entre nós, Cristo entre nós, anulando todo o poder das trevas pela morte de Jesus na cruz do Calvário. A mensagem da cruz, ela nos fala. A cruz nos fala, vazia, em silêncio, mas ela nos fala. E ela nos fala da mais alta expressão do amor de Deus, em que Cristo estava reconciliando consigo todas as coisas, reconciliando com Deus, estabelecendo a paz, destruindo, derrubando a parede da separação. Mas também, ali a mensagem da cruz nos fala da expressão do amor de Deus, em que Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ali Jesus, ele cancelou, anulou o escrito de dívida que nos era contrário. Mas a palavra da cruz também nos fala com a mensagem da nossa redenção, em que Cristo operou ali, realizou a expiação, o perdão de Deus, a purificação que Ele fez uma única vez, não com sangue de animal, de touro ou bode, mas com o seu sangue precioso. Cristo nos substituiu. João Batista, olhando para Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas a mensagem da cruz também, ela continua nos falando, e ainda nos fala do triunfo de Cristo, ou seja, da nossa vitória. E Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, em que ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não a morte que o destruiu, que o matou, mas o próprio Jesus, ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele antes já havia dito: ninguém tira a minha própria vida, ao contrário, espontaneamente eu a dou. E aqui há um brado de vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição. E também Jesus, Ele venceu ali, ao morrer na cruz do Calvário, Ele venceu o inferno. Apocalipse 1:18 diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Jesus venceu o inferno. Jesus venceu toda aquela situação infernal, maligna.